Olá, meninos e meninas. Vamos então para a aula de Tempere Revenido. Algumas coisas elas vão estar meio repetidas. Vocês já tiveram algumas informações, elas são só para relembrar, né? Então vocês vão notar, fala, pô, isso aqui eu já sei. É que é legal às vezes relembrar alguma coisa para dar uma sequência melhor. Combinado? Bom, então tá bom. Quando a gente tempera, a gente tem a presença da martensita. Nesse caso que eu estou vendo, é uma martensita, essa parte mais escurecida, é uma martensita de alto carbono, né? Uma martensita do tipo plate. E essa parte esbranquiçada é a parte que fica com austenita retida, né? A gente já comentou isso com vocês em outros slides. Bom, isso também a gente já comentou que esse é um gráfico de dureza por teor de carbono, mostrando dois tratamentos térmicos diferentes. Então, o normalizado, que está escrito em vermelho, e no normalizado eu tenho a formação de perlita fina, principalmente, né? Se for hipoeutetoide, mais perlita, se for hipereutetoide, só semente, é só perlita fina mesmo, né? A gente viu isso logo no início do curso. E esse quented em azul é temperado, que é a martensita, quando eu tenho a microestrutura martensítica, isso para mostrar a diferença nos valores de dureza Brinell. Então, a estrutura martensítica, então a estrutura temperada, ela tem uma dureza muito maior do que a microestrutura obtida pela normalização. E como em todos os processos de tratamento térmico, aumentando a quantidade de carbono, eu vou tendo estruturas mais endurecidas, independente do tipo de tratamento térmico que eu faça. Certo? Então, vamos lá. Então, é isso que eu mostrei para vocês, né? Na têmpera eu tenho martensita, na normalizado eu tenho ferrita e perlita, ou só perlita fina, e é uma microestrutura de menor dureza. Muito bem. Aqui eu estou mostrando um gráfico CCT, né? Cooling Continuous Transformation, e mostrando que se eu fizer esse resfriamento numa estrutura redonda aí, que vocês estão vendo F mais P, né? Essa barra redonda, o centro ele vai sempre esfriar numa curva de resfriamento mais lenta do que a superfície. Mas nesse caso, ambos, centro e superfície, foram resfriados numa velocidade lenta, então ambos vão ter a presença de ferrita mais perlita. Para que eu tenha martensita, eu preciso vencer, né? Preciso usar velocidades de resfriamento que cruzem o MS sem cruzar essas temperaturas, essas curvas CCT, né? Que é o caso aqui desse resfriamento, onde a superfície resfriou rápido o suficiente para formar só martensita. E o núcleo, naturalmente, como resfria mais lentamente, junto com a martensita apareceu também a presença de bainita. Né? Se eu tiver pelo menos 50% de martensita no núcleo, eu vou dizer que essa peça foi completamente temperada. E aqui, nessa outra situação, em que a superfície e o centro, a superfície teve um resfriamento um pouco mais lento, o centro também. Então, no centro, eu vou ter uma mistureba de
coisas, né? Porque se vocês olharem o início lá, quando ele começa a cruzar a curva CCT, ele passa na região da ferrita, depois ele passa na região da pelita, depois ele passa na região da bainita, e ó, ele não cruzou a linha de fim de transformação, então ele vai ter um pouquinho de martensita ainda. E essa outra curva da superfície, ela só passa nos campos de bainita e depois de martensita. Então vejam que dependendo do meio de resfriamento ou do tamanho, da dimensão, né, da seção transversal, eu posso ter uma mistura de microestruturas, certo? Bom, aqui só mostrando para vocês outra vez, né, a martensita do tipo plate e a martensita do tipo latte, que é a que está embaixo, certo? Que é uma martensita mais bem comportada. Essa do tipo plate, eu estou colocando aqui outra vez, e a gente observa essa região branca, que é quando a austenita retida está presente. Então, olha, se eu for fazer um esquema dessa situação, eu mostro a martensita em amarelo e o fundo em branco, que é a austenita, né? Quer dizer, eu tinha austenita quando eu aqueci, a hora que eu comecei a resfriar, começou a formar a martensita. E ela não se formou completamente, ela não completou todo o grão austenítico, então eu vou ter austenita retida na microestrutura. E quanto maior a quantidade de carbono, maior a quantidade de austenita retida que eu vou ter. Porque as temperaturas MI e MF, como eu estou mostrando aqui nesse gráfico da esquerda aqui, temperatura por porcentagem de carbono, essas temperaturas elas caem. MI ou MS é a temperatura de início de formação de martensita. E o MF é a temperatura de fim de transformação martensítica. Então, à medida que o teor de carbono aumenta, a temperatura MF cai muito de tal maneira que na temperatura ambiente eu ainda posso não ter conseguido atingir a temperatura MF, e por isso eu vou ter como microestrutura final martensita mais austenita retida. Então, olha a situação que eu mostrei para vocês, né? Mostrando que muitas vezes eu fico só na temperatura ambiente, eu fico só com 90% de martensita, eu não chego a ter 100%. Então, aqui, mais uma vez, mostrando com ataques diferentes, aqui ela está em azul, a martensita, em branco, a austenita retida, essa do lado direito, e aqui à esquerda eu tenho um aço sementado, que embora ele seja de baixo carbono, eu introduzi superficialmente uma grande quantidade de carbono. Então, a camada superficial ficou com mais do que 0,2, ela fica com 0,8% de carbono. E quando eu tempero essa peça sementada, ela vai trazer a presença da austenita retida, que é essa parte branca que a gente observa aí. E nesse gráfico de cima, ele está falando outra vez da temperatura MS caindo com a porcentagem de carbono, né? E tem uma curva que começa com 100% e vai caindo, que é a porcentagem de martensita latte, que para baixo carbono ela é alta, mas à medida que aumenta o teor de carbono, ela vai diminuindo, né? E o volume de austenita retida vai crescendo. Então, na verdade, esses gráficos eles estão falando todos a mesma coisa, certo? Que com o aumento do teor de carbono, por causa da queda das temperaturas MS e MF, eu vou tendo um aumento da porcentagem de austenita retida. Uma coisa interessante também é que a taxa de resfriamento, a velocidade de resfriamento, ela também influencia na quantidade de austenita retida no final. As taxas de resfriamento mais lentas
elas resultam numa maior quantidade de austenita retida. Isso porque dá tempo do carbono sair da martensita, ir para a austenita, enfim. Mas existe uma certa proporção aí existe uma certa influência da taxa de resfriamento na quantidade de austenita retida. A temperatura de austenitização também interfere na quantidade de austenita retida. Então, se eu tiver aumento na temperatura de austenitização, eu vou ter aumento na quantidade de austenita retida. Então, são parâmetros que influenciam a austenita retida, né? Composição, taxa de resfriamento, temperatura de austenitização. Elas têm influência. Bom, aí está explicando por que isso acontece, né? O fenômeno pode ser atribuído ao mecanismo de transformação de fase, se o movimento das discordâncias é o principal mecanismo da transformação de fase martensítica, as discordâncias captam alguns átomos de carbono da matriz e, consequentemente, a concentração na interface austenita-martensita aumenta e com isso eu vou ter um aumento da temperatura MS. Não se preocupem muito, é porque algumas pessoas ficam tentando entender por que isso acontece, tá? Essa é uma explicação de ciência dos materiais, por que isso acontece. Os átomos de carbono entre as camadas de martensita, portanto, fixam as discordâncias e atuam como um obstáculo aos seus movimentos. Como resultado, alguma austenita retida permanecerá entre as camadas de martensita uma vez que a transformação é interrompida. Essas discordâncias são fixadas pelos átomos de carbono. Bom, com isso, então, para que a austenita saia, é necessário fazer tratamento sub-zero, a fim de atingir a temperatura MS. E para isso eu posso usar tanto nitrogênio líquido, gelo seco, hélio líquido, enfim. Tem várias combinações. O nitrogênio líquido é menos 196, não menos 176, como está escrito aí, tá? Eu corrigi, não sei por que não saiu. Enfim, quando eu mergulho no nitrogênio líquido, eu atinjo temperaturas baixas e aí eu vou obter a transformação final da austenita para martensita. Tem alguns exemplos aqui de peças que são temperadas, né? A roda de trem do lado esquerdo, olha como ela é temperada. São colocadas uma em cima da outra e esse bloco inteiro resfria. Alguns eixos, importante que o eixo deve sempre ser colocado, peças assim, colocadas de pé, né? Porque senão ele tende a fletir. Cilindros de gás, esses cilindros para oxigênio, mesmo o bujão de gás, eles são temperados. Várias peças aí mostrando como é que o resfriamento acontece. Esse é um resfriamento interessante, é chamado de press quenching, porque ele tem uma prensa, né? Essa peça esquerda aqui é um tipo de uma coroa, né? Do par coroa-pinhão, e essa prensa, a função dela é manter presa a peça durante o resfriamento para que a quantidade de deformação seja bem pequena. Então, essa prensa, ela segura, né? Essa peça vermelha aí, ela é colocada na prensa, vem uma parte superior que fixa e esse conjunto todo resfria, certo? Bom, outros dispositivos para têmpera, sempre com cuidado para manter a deformação
no mínimo possível, né? Porque a gente já viu que quando a gente tempera, deforma, não tem jeito mesmo, né? Você tem transformação com aumento de volume, você vai sofrer a parte que está se transformando antes, está dando. O resfriamento não é completamente homogêneo, eu vou ter uma tendência à deformação. Tem temperoar, que são para aços que têm alta temperabilidade. Então, é um jeito de você manter as distorções no mínimo possível. Então, tem aí peças grandes, são algumas matrizes temperadas à hora. Lembram que eu falei para vocês que a têmpera leva a distorção, modificação de forma? Olha, aqui à esquerda eu tenho uma initial shape. Então, a peça tinha essa forma inicial de diâmetro de 3,5 milímetros e esse comprimento, que não sei qual é aí, mas o que aconteceu? Ela foi sendo submetida a têmperas na sequência, temperava, aquecia, temperava, aquecia, temperava. Então, after 200 têmperas, olha como ela já ficou abauladinha. E depois de 800 têmperas, ficou uma esfera, né? Uma coisa assim de doido você imaginar que isso pode acontecer só aquecendo e resfriando. Isso é para mostrar que realmente você tem distorções sérias durante o processo de têmpera, tá? Isso é um experimento que foi feito no início, ó, 1918, no início do século passado, mostrando que o processo leva a distorções. Bom, quando você quer diminuir as distorções, o que a gente faz é usar a martêmpera, que é um tratamento térmico que consiste em você utilizar um banho intermediário para igualar a temperatura de núcleo-superfície. Então, a martêmpera é muito utilizada para peças de grandes dimensões ou que tenham uma tendência a sofrer distorções mais fortemente. Tá? E a austêmpera, eu já tinha falado para vocês, é um tratamento que a gente visa obter a bainita, certo? E a bainita inferior, né? Eu já falei isso para vocês. Algumas peças são austemperadas, por exemplo, gancho de cinto de segurança. A bainita ela tem uma grande capacidade elástica e ela não é frágil. E por isso é possível, é necessário que seja austemperado, porque na hora que dá batida, que dá o tranco no gancho do cinto de segurança, ele não pode trincar, né? Senão ele perde essa função protetiva que ele tem. Então, ele é austemperado. Então, vamos lá. Problemas práticos no resfriamento convencional e têmpera. A peça ou a parte poderá apresentar empenamento ou fissuras devido ao resfriamento não uniforme. A parte externa esfria mais rapidamente, transformando-se em martensita antes da parte interna. Durante o curto tempo em que as partes externa e interna estão com diferentes microestruturas, porque a superfície já começou a se transformar e o centro não, aparecem tensões mecânicas consideráveis. A região que contém a martensita é frágil e pode trincar. Então, os tratamentos de Austemper e Martemper vieram para solucionar esses problemas. Então, na martêmpera, o resfriamento é temporariamente interrompido, criando um passo isotérmico, no qual, de maneira que toda a peça atinja a mesma temperatura, e a seguir o resfriamento é feito lentamente, de forma que a martensita se forme uniformemente através de toda a peça. E um revenido final, que é o que nós vamos comentar já já, é o que vai dar a dutilidade necessária. Então, olha só, eu tenho aqui um esquema disso. Superfície e centro estão resfriando em velocidades de resfriamento diferentes,
Nesse banho isotérmico que eu deixo um tempo, centro e superfície vão se igualar em termos de temperatura. E aí eu faço uma transformação, um resfriamento mais lento, muitas vezes pode ser até ao ar, em que a transformação se dá homogeneamente na superfície e no centro. Com isso eu vou formar martensita. E aí eu submeto a um outro aquecimento para fazer o revenido e eu vou ter como microestrutura final martensita revenida, certo? Bom, qual que é a diferença entre um e outro? Bom, na esquerda eu tenho um desenho de uma têmpera convencional, que utiliza óleo, polímero, água, soluções de sais, mostrando, né, que as transformações de superfície e centro vão acontecer em tempos diferentes, né? Aqui à direita a martêmpera que usa sal ou óleo, um óleo quente, para que esse banho isotérmico consiga igualar as temperaturas de núcleo e superfície. E depois é feito um revenido. Bom, a austêmpera, como eu disse, é outra alternativa para evitar distorções e trincas, e ela é um tratamento isotérmico, ela é inteiramente isotérmico, porque eu deixo todo o tempo necessário para que a bainita se forme a partir e não reste mais nenhuma austenita. Então, nesse processo, o procedimento é parecido com a martêmpera. Entretanto, a fase isotérmica é prolongada até que ocorra a completa transformação em bainita. O que é a bainita? Essa é uma microestrutura formada por ferrita e cementita, mas que não é lamelar, e por isso que ela não chama pelita, certo? Ela é diferente. O resfriamento subsequente não vai gerar martensita, porque eu deixei tempo necessário para que houvesse a transformação total. Não existe a fase de reaquecimento, ou seja, eu não preciso fazer revenido na bainita. E por isso é um processo relativamente barato e é feito com sal ou com óleo quente, tá? Então tá aqui o esquema da austêmpera, em que centro e superfície eles vão resfriando de maneira diferente, mas eles vão atingir a mesma temperatura e vão sofrer uma transformação bainítica. Bom, então agora vamos ver o revenido. A gente falou da têmpera, falou da austêmpera, da martêmpera. A austêmpera não precisa de revenido, mas toda vez que eu formo uma martensita, eu vou precisar revenir, certo? Então, eu revenido. No estágio temperado, a martensita, além de ser mais dura, é tão frágil que não pode ser utilizado na maioria das aplicações. Quando é que pode ser utilizada só a martensita sem revenir? Quando eu tenho aços de muito baixo carbono. Desculpa, gente. Que a martensita que forma é uma martensita do tipo latte e uma quantidade menor de martensita. Então, e como as temperaturas, elas são MS e MF, elas são altas, até chegar na temperatura ambiente, é como se eu estivesse fazendo um revenido nelas. Então, muitas vezes eu posso não fazer o revenido, tá? Mas nessas condições específicas. Nas outras condições, as tensões internas foram introduzidas durante a têmpera têm um efeito de enfraquecimento, certo? E com isso, a dutilidade e a tenacidade só podem ser aprimoradas se eu conseguir aliviar essas tensões através de um tratamento de revenido. Como é que eu faço o tratamento de revenido? Ele é conseguido através do aquecimento do aço que já está com a microestrutura martensítica até uma temperatura abaixo do eutetoide durante um intervalo de tempo específico.
A martensita, que é tetragonal de corpo centrado, então ela é monofásica, que está supersaturada em carbono, vai se transformar em martensita revenida, que no final das contas vai ser uma ferrita mais uma sementita, certo? Quando eu faço o revenido, eu vou tendendo a tirar o carbono da martensita e ela vai tendendo a se transformar em ferrita e o carbono que saiu da martensita vai formar sementita. Então, a microestrutura de martensita revenida, ela vai consistir de partículas de sementita extremamente pequenas, uniformemente distribuídas. E isso vai depender da temperatura que eu fizer esse revenido, certo? Então, olha, esse gráfico aqui eu já mostrei para vocês. Então, eu tenho dureza Brinell por composição em termos de carbono. Eu tenho pelita fina, que foi normalizado, martensita, o aço que foi temperado, e aqui no meio eu vou ter um temper de martensite, que eu já falei para vocês que não é martensita temperada, mas é martensita revenida. E ela foi revenida nessa temperatura de 371 graus Celsius, e por isso que ela tem essa faixa de dureza. Se ela for temperada a temperatura menor, ela vai ter dureza mais altas, e se ela for temperada em temperaturas maiores, ela vai ter uma tendência a ter durezas menores para aços carbono comuns e de baixa rica, certo? Bom, propriedades mecânicas, elas são dependentes do tempo e da temperatura de revenido. Como a difusão do carbono está ligada à formação da martensita revenida, o aumento da temperatura irá acelerar o processo de difusão, a taxa de crescimento das partículas de sementita e assim a taxa de amolecimento. Nós vamos ver isso com um pouco mais de detalhe. Então, esse gráfico aqui, ele está mostrando dureza Brinell por temperatura de revenido para várias grandezas, não só dureza. Ele vai falar do limite de resistência, limite de escoamento, que são aquelas grandezas que eu obtenho no ensaio de tração, certo? A estricção, que é a redução da área, né, durante o ensaio, a dureza, o alongamento e a resistência ao choque, que é uma medida do ensaio Charpy, certo? Então, vamos ver. Se a temperatura do revenido é feita em temperaturas baixas, se o revenido é feito em temperaturas baixas de revenido, eu vou ter alongamentos pequenos, resistência a choque pequena, porque a dureza é alta, o limite de resistência é alto e o limite de escoamento é alto. À medida que eu vou aumentando a temperatura do revenido, que o revenido vai se intensificando, a difusão do carbono vai acontecendo de maneira mais efetiva, eu vou tendo uma diminuição da dureza. E com essa diminuição da dureza, eu vou tendo uma queda do limite da resistência, uma queda na tensão de escoamento, um aumento na resistência a choque, um aumento na estricção e um aumento no alongamento, né? Então, vejam, por isso que as propriedades mecânicas, elas são função da temperatura e do tempo de revenido, tá? Com o aumento do tempo, a dureza diminui, o que corresponde a um crescimento e coalescência das partículas de sementita. Nós vamos ver, ó, conforme eu vou aquecendo, a martensita, que é uma caixa de sapato, ela vai perdendo carbono, conforme ela vai perdendo carbono, ela vai tentando a ficar mais cúbica. Esse carbono que saiu vai formando carboneto, né, a sementita, e com isso, dependendo de como ela vai se alojando, né, ela vai
primeiro em partículas bem pequenas, então a dureza não cai tanto, mas à medida que a temperatura do revenido sobe, essas partículas vão ficando maiores e com isso a dureza vai caindo ainda mais. E se eu usar temperatura alta, eu vou transformar essa martensita, bem alta, eu vou transformar essa martensita numa ferrita mais cementita, do tipo que eu obtenho na esferoidização. Então, ela vai ficando bolinhas de cementita. Mas, professora, para que eu vou fazer isso se eu queria uma microestrutura dura? Lógico, se você quer uma microestrutura dura, faça revenidos a mais baixa temperatura. O que acontece se você aumentar a temperatura é que ela vai tender a se esferoidizar, como se eu tivesse feito um tratamento de um recozimento de esferoidização. Isso é uma coisa que vai tender a acontecer, porque essa ferrita com glóbulos de cementita é a estrutura mais estável do aço. Então, se eu oferecer energia, ela vai tendendo, a microestrutura vai tendendo a ficar desse jeito. Mas eu não quero, porque eu quero um revenido que só alivie um pouco as tensões. Então vou usar uma temperatura mais baixa. Então, é isso que está escrito aqui, ó. O coalescimento é idêntico ao tratamento de esferoidização. Por isso, em tratamentos a temperatura que se aproximam do eutetoide, quanto que é o eutetoide? 723. Se eu fizer um revenido muito alto, após várias horas, a estrutura será composta de cementita globulizada numa matriz ferrítica, certo? Bom, então o revenido ele passa por diferentes etapas, né? A martensita ela é uma microestrutura metaestável, quer dizer, ela é estável sob algumas condições. E o aquecimento facilita a busca por esse equilíbrio. A metaestabilidade da martensita é caracterizada pela permanência de átomos de carbono nos interstícios que se encontravam a austenita. Com aquecimento, fornece-se energia para a difusão e o carbono sai da supersaturação, precipitando-se como carbonetos. As reações que ocorrem no revenido acontecem em sequência e à medida que se aumenta o tempo,